Glória a Deus. Boa noite a todos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Que bom que estamos aqui. Desejo que todos estejam com o coração ansioso por esse momento. O momento da palavra. O momento onde o Pai irá falar conosco. Quem crê que Deus, por meio da sua palavra, vai falar conosco nessa noite? Amém? Prepara o seu coração para acolhê-lo, essa instrução que Ele nos dará essa noite. Louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos em Tua presença, ciente, Senhor, que nesse momento é um momento importante, o deveras, o mais importante dessa celebração, pois agora o Senhor nos instruirá, o Senhor agora nos falará de forma como um pai deseja o melhor para o filho, aleluia. E certamente durante a ministração dessa palavra, o seu Espírito confirmará em nosso coração toda essa verdade. Louvado seja Deus, que possamos estar com o coração preparado para receber essa semente eterna que irá produzir em nós 30, 60 e 100, no nome de Jesus. Que todo impedimento, todo atrapalho, tudo que possa constranger seja afastado em nome do Senhor, e que ela tenha acesso, essa palavra tenha acesso livremente em nosso coração. Dá-nos ouvidos, Senhor, espirituais, meu Pai, ilumina a nossa mente, o nosso coração, ilumina para compreender esse mistério e essa revelação, que assim será posta por meio da palavra, no nome de Jesus. Que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Abra aí sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 4. Encontraram? Amém. Diz assim a Sagrada Escritura: temamos, pois, que porventura, deixado a promessa de entrar no seu repouso, parece que alguns de vós fiquem para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. Digam graças a Deus. Podem se sentar, no nome de Jesus. Glória a Deus. Diga assim: Deus não tem filho predileto. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não tem filho predileto. Se alguns dos filhos de Deus recebem mais, alcançam mais, é pela sua submissão, é pela sua obediência à palavra. Louvado seja Deus. Quando eu era menino, criança, algumas vezes o meu pai me corrigia, me dando umas lapadas, porque ele dizia: meu filho, vá ali no comércio, na bodega Chico Sabrino, e com farinha. Aí eu dizia: quirinha. Quer dizer, eu não fazia caso da palavra do meu pai. Compre a farinha. Aí eu dizia: quirinha. Eu levava sempre não dando atenção devida à palavra. E eu ia, comprava a farinha,
voltava, eu ia entregar a bolsa com a farinha, ele pegava na minha muequinha, já estava com a cordinha guardadinha, e me dava umas lapadinhas, e dizia: olha, quando o seu pai falar, você dê atenção ao que ele diz, preste atenção. Aleluia. E a palavra nos garante que Deus corrige os filhos que ama. É por amor que Ele corrige. Algumas vezes Ele corrige dando advertência, algumas vezes Ele açoita. Talvez vocês não saibam como é que Deus nos açoita. Ele nos açoita nos contrariando. Ele açoita nos contrariando. Você é contrariado pelos açoites do Pai, do Deus eterno. E nessa noite eu não quero que saia ninguém daqui, aleluia, levando essa correção. Eu quero que nessa noite vocês prestem atenção para receber essa palavra, aleluia, como a devida prumo, como um devido prumo para a sua vida. Louvado seja Deus, glória a Deus. Então, o apóstolo São Paulo, ele fala de boas novas, e ele fala do exemplo de Israel, porque Israel também recebeu boas novas. A boas novas que Israel recebeu foi o Evangelho? Não foi o Evangelho. As boas novas que Israel recebeu foi as boas notícias que Deus enviou por Moisés a ele, dizendo que ele seria livre da sua escravidão. Terá notícia melhor para quem é escravo dizer: hoje você recebeu a sua liberdade, a sua euforia. Tem alguma notícia melhor do que uma pessoa que está aprisionada receber a carta de liberação? Você agora não é mais preso, é um homem livre. Olha que notícia boa. E Deus enviou por Moisés, foi por Moisés, para levar as boas novas para essas pessoas. E as boas novas de Deus para Israel não foi só boas de provisões, porque Deus dava provisão na sua caminhada. Deus estava provendo para Israel na caminhada. Deus tinha a presença dele na caminhada com Israel, de dia como uma nuvem para esfriar a temperatura, e de noite como um fogo para aquecer. Aleluia. Então Deus estava ali como provedor, com sua presença. Aleluia, glória a Deus. E esse povo caminhou, recebendo de Deus provisão, presença, milagres. Que milagre, irmão! Na hora da fome, descer maná do céu, sacia a fome. O povo ia lá, colhia aquele daquele dia, comia. Aleluia. Eu estou cansado já do maná, queria carne. Deus levanta árvores do mar. Como é que pode levantar árvores do mar? Porque se fosse do sertão, nós sabemos que o sertão é repleto de árvore do sertão, para saciar a fome daquele povo que Deus estava cuidando. Mas a provisão veio do mar, codornizes, para comerem carne. Outro momento, eu estou com sede, fere a rocha, tira a água da rocha, mata a sede. Aleluia. Sempre Deus trazendo essa boa nova a eles. Porém, esses mesmos que recebiam provisão, presença, alimento, não chegaram a entrar no repouso. Não entraram. Deus disse: olha, vocês não vão entrar no meu repouso. Oh, coisa triste.
Quantas pessoas não têm depositado uma crença no Evangelho, aceitado a Jesus e vivendo uma forma que de não entrar no repouso? Aleluia! Já que Deus chamou para a gente desfrutar disso, do repouso de Deus. E o repouso de Deus, irmão, nada mais é do que diante das suas lutas, das suas preocupações, dos seus problemas, você não descansar em Deus, não deixar se levar por aquilo que você está vivendo, e se encher de angústia, se encher de tribulação, esfriar na sua caminhada com Jesus. Esse é o verdadeiro repouso. Aleluia. Então o repouso era descansar em Deus, não se preocupar, porque na época o povo murmurava muito. Esse povo de Israel, os judeus, eles murmuravam muito. Ele lembrava de quando era escravo, do tempo que comia os melões, que comiam, aleluia, as cebolas. Ele lembrava disso aí. Eles estavam com a mente ainda escrava. E certamente, irmão, o que Paulo está nos advertindo é que, assim como esse povo que receberam a promessa, receberam a boa nova, estão ficando para trás. Ele diz: e nós também, que estão recebendo. Eu estou pensando que alguns estão ficando para trás. Aleluia. E eles estão ficando para trás. E o povo de Israel estava ficando para trás, mesmo indo rumo à promessa. Eles andavam se aproximando, os dias iam se passando, a promessa da Nova Jerusalém, a promessa de Canaã era ali, depois de Jericó. Ainda assim, quanto mais perto ele chegava, menos eles misturavam a fé com aquilo que ele ouvia de promessa de Deus. Deus dizia: tu vai para um lugar que vai comer uvas, lá tem muita uva, tem produção suficiente, leite e mel, é um lugar de fartura. Mesmo sabendo, eles não conseguiam misturar a fé naquilo que ouvia, e murmuravam. E Paulo agora, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz: e eu temo, porque algum de nós que recebemos a pregação do Evangelho também não está misturando, não está tirando proveito, por conta não está misturando a fé com aquilo que eles ouviram. Isso é algo, irmão, para a gente parar e refletir. Parar e refletir. Porque os dias estão se passando e nós estamos caminhando em direção à promessa, à eternidade. Mas a nossa fé está sendo gradualmente à altura de confrontar, de alcançar aquilo que está sendo prometido. Esse povo não. E nós estamos. Quanto mais tempo de crente você está ficando, mais exercício da sua fé você está fazendo, ou sua fé virou uma fé comum? Se Deus quiser, se Deus permitir, como é que anda a sua fé? Como é que anda a minha fé? Aleluia. Os dias estão se passando, nós estamos andando rumo a uma promessa. Quanto mais tempo nós vivemos como cristãos, maiores são os desafios. De hoje em diante, os desafios vão ser muito maiores, para você se permanecer na graça. Vai ser muito mais desafio você participar regularmente dos cultos da igreja.
Vai ser muito mais difícil com a evolução, com a globalização, você ter tempo para Deus. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque o mundo oferece algo que desperta a curiosidade da humanidade. E ele se deixa se levar pela sua curiosidade. Aleluia. Então Paulo faz esse paralelo de Israel com a graça de hoje. A mistura da fé. A mistura da fé. Pastor, tem como eu detectar a minha vida, as ações da minha fé? Jesus disse como é. Pelo fruto se reconhece a árvore. Pelo fruto. Você sabe de que árvore é. Então a sua fé, você com sua fé, eu com a minha fé, vai determinar o que está acontecendo ela, se está realmente havendo fruto de fé na minha vida, ou se eu estou apenas caminhando, ou se eu estou apenas andando, ou se eu estou apenas vivendo o básico, como se diz. Jesus diz que há uma inutilidade na vida cristã. E quando é? Quando só faço o que lhe é mandado. Aleluia. Quando eu não tenho uma fé que eu me torne independente. Eu sou dependente de Deus, Ele me deu uma fé para eu me tornar independente nele. Aleluia. Ainda hoje a grande maioria dos cristãos depende muito dos irmãos, até para ir para a igreja. Você vai para a igreja hoje? Vou. Acho que vou também. Hoje a gente vê muito a necessidade do cristão a ser aprovado pelo outro. O que é que você acha? Eu estou pensando isso, projetando. O que é que você acha? O que é que você diz disso? Precisamos da aprovação. E nós não precisamos disso, porque o Senhor já aprovou todas quantos são as bênçãos de Deus em Cristo, são sim e Deus, amém. Nós já fomos aprovados. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo, ele faz esse paralelo e diz: olha, e como é, pastor, que olha, existe as fontes para a manifestação da fé. Uma das fontes da manifestação da fé, porque a fé vem pelo ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Lembra-se que eu iniciei falando de quando eu era menino, meu pai falava, eu fazia pouco caso. Pastor, e quando é que eu estou fazendo pouco caso? Quando você não está ouvindo por fé, quando você não está ouvindo para que essa palavra aumente a sua fé. E quando é que eu também não estou dando crédito a essa palavra? Quando eu começo a julgar. O culto foi bom, que palavra maravilhosa. Bom, o culto foi bom, a palavra foi maravilhosa, mas o que você tem feito sobre aquilo que Deus tem mandado você fazer? Qual é a sua ação de fé naquilo que Deus diz? Vá em frente, então pare. O que você tem feito? Aleluia. Deus nos fala por a palavra, o Espírito confirma. E eu sei que muitos de nós nesse momento julga dessa forma e diz: ah, se fulano tiver, olha aquela palavra, essa palavra, se fulano, que se fulano o quê? Deus está falando é com você que está presente dele, não é se fulano tiver. Então é uma palavra nesse caso que eu estou dando pouco caso. Aleluia. Quando ele
quando eu estou dando caso, voz à palavra de Deus, Deus está falando e eu estou dizendo: é para mim, papai. Eu recebo, ó Deus, aleluia. Eu abraço essa verdade, aleluia. Só preciso da ajuda do teu Espírito para que me firme, aleluia. Aí eu dizia: Quirinha, meu filho vai ali na bodega Chico Sabino, vai ali, meu filho, essa bolsa e compra farinha. Aí eu dizia: Quirinha. Fazia pouco caso do que o pai estava dizendo. Aí ele me corrigia. Tinha outras coisas que ele mandava eu comprar que eu fazia pouco caso, eu levava na brincadeira, aleluia. E quem de nós estamos nos dias de hoje agindo assim, ouvindo a palavra de Deus, julgando que foi boa, julgando que não foi boa? Se fulano tivesse, quem está disposto a abraçar o que Deus está falando, aleluia? Se é para ir, diga: eu vou, papai. Se é para ficar, eu fico, papai. Se é para fazer, eu vou fazer, papai, aleluia. Glória a Deus. Paulo diz: não misturaram. As novas foram anunciadas. E é cheio de texto sagrado no Novo Testamento, como eu disse. A forma da fé manifestar, a fé manifesta, recebe pela palavra e manifesta pela oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muitos nos seus efeitos. Porque se você ora por fé, Jesus disse, não duvidando no coração, mas crendo que assim será, assim será. Aleluia. Deus é verdadeiro. Glória a Deus. Então a oração é uma das formas da manifestação para a fé. A declaração. Paulo disse: a palavra da fé que nós pregamos está na boca, está no coração. Está na boca, está no coração. É uma vertente, aleluia. Está na boca, essa é a palavra da fé que pregamos, que declaramos. Está na boca e no coração. Então, uma das formas de manifestar a fé é declarando. A Bíblia diz que eu falo porque eu creio. E se nós, Paulo diz em 1 Coríntios, 2 Coríntios, se temos esse mesmo sentimento, se temos a mesma fé, portanto nós falamos. Nós falamos. Então a declaração é importante. Louvado seja Deus. A mistura da fé. Pastor, e como é que eu vou fazer essa declaração, essa mistura de fé? As coisas não estão bem ao meu olhar. Mas aí, no coração, da boca, eu manifesto, dizendo: não está bem, mas Deus está cuidando de mim. Sei que amanhã será melhor. Se não houve hoje, certamente ficou para amanhã, aleluia. E se amanhã ainda não houver, eu posso aguardar, porque Deus é fiel, ainda vai vir, aleluia. Como é que eu posso declarar quando as coisas estão tudo ao contrário do que você deseja e o que você pensa? Você manifesta: eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daquele que Deus ama. Deus me ama. Esse aqui que está acontecendo, aleluia, está cooperando para Deus operar mais e mais na minha vida, aleluia. Precisamos primeiro perder a timidez, que a Bíblia diz que nós temos que ser ousados. Segundo, perder o medo. Perder o medo. Porque nós vivemos inseridos num contexto, irmão, de acontecimentos, de notícias, de informações. E muitas das informações, ela vem e chega até nós
E muitas das vezes nos mete medo. Por exemplo, houve um tempo aqui que aqui nessa região havia muito assalto às casas, sequestro, essas coisas. Houve um tempo aqui a pessoa chegava, intimar, você tinha que pagar não sei quanto. Então havia um medo muito grande, um receio, uma preocupação. Nós cristãos temos que misturar a fé à palavra. Nenhum mal chegará à minha casa, nenhum mal alcançará a minha tenda, praga nenhuma chegará à minha casa e à minha tenda e à minha vida, nenhuma seta que voa meu dia, nada que anda na escuridade alcançará, tirar a luz do meu coração, que é Cristo. Nada. Você tem que ir falando. E isso Deus vê essas ações como fé. Você veja que em Marcos capítulo 2 conta a história de 4 homens que pegaram outro homem para levar até Jesus. O texto sagrado diz: eles souberam que Jesus estava em casa. Casa, no caso, era Cafarnaum, a casa era a casa da sogra de Pedro. Jesus estava por ali. E naquele momento eles tiveram informação que Jesus estava ali. Eles ouviram uma boa nova. Qual foi a boa nova? Aquele homem que age, faz os milagres, aquele Galileu, louvado seja Deus, que opera maravilha, aquele homem que tem pregado o amor, tem trazido boas novas, está em casa. 4 homens pegaram aquele outro, jogaram em cima de uma cama feita de madeira, levaram. E chegando à casa, diz o texto sagrado que não podia se entrar pela multidão de gente. Aí, irmão, é o que revela algumas coisas na nossa vida. O grau da importância que eu dou para a palavra de Deus, para o que vem de Deus, vai revelar. Eu tenho informação que Jesus está aqui. Ele está aqui. Mas eu venho e não há possibilidade de eu entrar, porque já tem outras pessoas na minha frente. O que vai determinar o valor que eu dou para aquilo que eu estou indo atrás é a minha persistência. E é o que está faltando na vida de muito cristão, irmão. É por isso que há tanta procrastinação, porque estão aprendendo, deixa para depois. Depois eu vou, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu ligo. Aleluia. Paulo, ele diz em Filipenses que nós não podemos viver uma vida de fingimento de fé e dizer: não, mas eu creio. Que é isso? Eu dou valor, mas a sua ação não mostra, não revela aquilo que você diz. E Tiago escreve: assim falai e assim procedei. Aleluia. E aquele que fala e procede, a Bíblia diz, aquele que trabalha diligentemente, aquele tira, colhe o seu fruto. Aleluia. Ele prospera nos seus feitos. Aleluia. Porque Deus é Deus, louvado seja o Senhor, para fazer cumprir tudo aquilo que é determinado em nosso respeito. Glória a Deus. E eles foram, e havia uma dificuldade. Nada no Evangelho é fácil, irmão. Não pense que é fácil, não. Nem para aqueles que a gente imagina que tem, porque a gente tem uma cosmovisão que as pessoas que têm condições, tudo é fácil para ele. Eu vou contar uma história. Eu tenho uma pessoa conhecida que a esposa dele morreu de câncer. E ele se abalou daqui para um estado do Brasil muito distante daqui, levando a sua esposa para ser atendido por um pastor. Ser atendido por um pastor, porque ouvia-se dizer que esse homem orava e o milagre acontecia. Como se a gente tivesse poder sobre Deus.
E ele foi. E ele chegou lá levando um valor razoável, ele tem condições financeiras, porque ele sabia que havia um sistema de segurança, ou uma senha, ou algo que pudesse facilitar. Ele levou um valor. E chegou lá os 2 primeiros dias, não teve condições de jeito nenhum. Aí ele andou se informando e foi molhando a mão, para até chegar ao homem. O homem, presumidamente, homem de Deus, que ia orar, e a esposa dele ia ser curada. Resumindo, teve um custo, teve uma aplicação financeira. Finalmente ele chegou diante do dito cujo lá, deste homem. E ali o homem fez a oração e mandou ela declarar: declare, estou curada. E ela disse: eu declaro. Assim como a gente manda dizer. Agora, não é eu mandar, não é você fazer o que eu mando, aleluia, é você escutar se Deus falou com você naquele momento. Porque se Deus não falar, voz de homem não muda destino de ninguém, só a voz de Deus, quando Ele fala e a gente escuta e obedece. Eu fui mais Citonho, a casa de um homem que eu já contei esse testemunho no Corre de Areia. Ele estava com câncer, desenganado, muito magrinho, em cima de uma cama. E veio um pastor, uns pastores, um grupo de evangélicos, e oraram, e disseram, davam a cesta básica, e disseram: aceita Jesus, Jesus vai lhe curar. E ela aceitou. E ia toda semana, e orava, e batia nas paredes, e expulsava, e fazia todo aquele ritual, tudo como obra da carne, irmão. Isso é obra da carne, não é graça. E eu chego mais Citonho na casa dele. Acho que eu fui mais Citonho lá, não foi Citonho lá no Cordeiro do Homem que nós levamos para a quadra, né? Foi você, não foi? Eu levei, aí cheguei lá, eu disse: meu amigo, não, mas eu já aceitei Jesus. Eu disse: irmão, é que você está enganado. Primeiro, irmãos, no contexto bíblico não tem esse negócio de aceitar Jesus. A gente apela: você quer aceitar Jesus? Mas na verdade não é bíblico. O que é bíblico é assim: arrependei-vos e convertei-vos. Aceitar é isso aí, aceitar se arrepender e aceitar se converter. Se converter a quem? A Jesus. Quando você se arrepende e se converte, você aceitou Jesus. Levanta a mão, fazer oração, isso não quer dizer nada não. Pode muito bem não acontecer nada. É por isso que algumas pessoas se desviam, porque tem um ato espiritual, e esse ato, Jesus disse a Nicodemo, tem que nascer de novo. E depende de você crer, e depende de você declarar: arrependei-vos e convertei-vos. Aleluia. E eu chego nesse homem lá e eu disse: você sabe que você vai morrer? Pois é. Agora deixa eu dizer, você não quer morrer não? Ele disse: eu não, tenho 40 e poucos anos, 42, queria morrer não. Muito bem. Você quer que eu lhe ensine como é que você vive e Jesus lhe salve? Eu quero. Foi muito bem. A Bíblia diz que nós temos que chegar diante de Deus com toda a inteireza de coração e de fé. Ser sincero, abrir o coração. Tu vai chegar para Jesus e você fica só, que ele fica só, fico sozinho. Mas meu maior tempo é eu só aqui deitado nessa cama com dor. Eu vou lhe dizer o que você faz. Na hora que você estiver sozinho, que você não aguenta andar, bem deitado, olhando para esse telhado cheio de casa de aranha, fecha os olhos para não cair terra, cuidado.
Aí você diga assim: Senhor, eu não queria morrer, eu também não quero morrer não. E se perguntar quem quer morrer, ninguém quer morrer, porque quem quer morrer se mata, não é assim? Quem realmente quer morrer, ele se mata, ele tira a vida dele. Então, meu irmão, eu vou lhe ensinar. Você diz: Senhor, eu não queria morrer não, mas eu vou ensinar o princípio de você não querer morrer. Quem dá a vida é Deus, e para Deus dar a vida, você tem que se justificar porque é que você não quer morrer. Por que você não quer morrer? Eu vou dizer para você mais ou menos: você é novo, tem a esposa, tem filho, nasceu neto há pouco tempo. Você diga a Deus: meu Senhor, eu não queria morrer mesmo para ver meus netinhos crescer, meus filhos. Converse com ele na sua intimidade, abra o coração. Certamente você vai sentir um desejo de chorar, sua emoção vai vir, que ele vai dar uma presença a você. E quando ele der a presença, aí você diz: Senhor, agora o Senhor vai me dar a vida, me dê a cura também, liberte eu desse mal. Aí pronto, diga: eu estou arrependido de fumar, de beber, de ser ruim. Diga o que você já fez de ruim, rebolar, matar gato. Conte para ele, converse com ele, como eu estou conversando com você. E você vai ver como a sua história muda. Está lá gordo, aleluia. Ele fez desse jeito, glória a Deus. Ele fez dessa forma, ele agiu a fé, e Deus os curou, Deus o libertou, Deus salvou. Agora ele foi salvo, porém, talvez pela forma que ele está vivendo, ele não seja tão agradecido, porque ele dificilmente vai à igreja, ele não quer cooperar com a obra, porque ele não libera o coração para aprender. E é um defeito de muito crente. Ele supõe, ele tem a imaginação, ele ouve de fora, mas não ouve de dentro. Quem está perto, ele não ouve, ele ouve de fora. E normalmente ele ouve de fora, porque o de fora fala a linguagem que ele quer ouvir. Ele quer ouvir aquilo mesmo que a pessoa está dizendo, aí mantém do mesmo jeito. Então ele manifestou uma fé que foi justamente o que esses 4 homens fizeram com esse homem. Eles subiram o telhado, tiraram normalmente esses telhados eram feitos de madeira assim, botado folha e botado barro. Eles tiraram o barro, tiraram a folha, tiraram tudo e desceram a cama. Aí Jesus olhou e disse: homens, aleluia, homens, grande é a tua fé. Homens, o que foi que mostrou de grande? A ação deles, irmãos, a perseverança deles, aleluia, glória a Deus. Veja só a mulher do fluxo de sangue. Como eu disse, que uma das ações da fé é declarar. Ela gastou todo o dinheiro com a medicina, ia de mal a pior, diga de pior a pior, e eu vou de melhor a melhor, porque eu estou debaixo da graça. É graça sobre graça. Deus está operando na minha vida hoje, Deus opera amanhã, e opera depois, e opera depois, e depois, e depois, e Ele continua operando enquanto eu permanecer, aleluia. Aí a mulher disse: se somente eu tocar, olha a declaração que ela fez. Ninguém mandou ela dizer isso, ninguém deu a ideia que se toque, não tinha história na Bíblia que se tocasse nele, não tinha essa história da Bíblia, não tinha esses acontecimentos. Mas Deus sonda o coração. Deus sonda o coração, não é só de crente não, Deus sonda o coração da humanidade. Ele esquadrinha o coração, aleluia. Esquadrinhar, quando você vai fazer um exame de imagem, ele é esquadrinhado, ele é milhões de
de de sensor. São milhões de mais, bem miudinhas, e vai até completar o tamanho, vamos dizer, do pulmão, do coração, para esquadrinhar todo o território. Assim é Deus, oh glória a Deus. Ele esquadrinha o nosso coração, e quando ele vê, ele encontra alguma coisa, irmão, pode ter certeza que o Espírito Santo vai operar naquilo que Deus vê, vai fazer com que ele tome uma atitude. Ele toma uma atitude, e a atitude dela foi fazer a declaração: eu acredito, se eu tocar nele, eu serei curada. Não foi ela disse, eu acredito, se eu chegar lá, ele pôr a mão na minha cabeça, se ele fizer uma oração, eu vou ficar boa. Não, eu acredito, se eu conseguir tocar nele. Aí ela foi, e olha as dificuldades, porque declarar é uma ação de fé, só que ela tem que ser completada, a ação. Se eu tocar quando? Quando é que é para eu tocar? Quando você declara. Ela disse, se eu tocar, e foi lá tocar. É algo de imediato. Ele foi lá, ela foi lá e entrou e tocou. Aí Jesus disse, quem me tocou? Aleluia. Quem foi que tocou em mim? Aí um dos apóstolos disse, Senhor, não aperta desse, não empurra desse, não encosta, um trisco, outro toca. Como é que eu vou saber quem tocou? Se alguém tocou, não, alguém tocou porque saiu virtude de mim. Quando há uma declaração de fé, juntamente com a ação, crendo, você alcança Deus. E quando você alcança Deus, você move Deus, e move Deus a seu favor, e não importa qual seja a circunstância ou condição, Deus fará o milagre necessário que você precisa. Aleluia. Glória a Jesus. Para você ver, irmão, Paulo ele escreve e diz, não devemos atentar por aquilo que a gente vê, que é aparente, porque eles são passageiros. Você deve atentar para aquilo que não vê, porque são eternos. E a Bíblia fala, muito interessante, de Elias. Tiago fala que Elias era um sujeito, como nós. As tentações, é um sujeito, irmão, a tentação. Porém, irmão, há um Deus na sua vida e na minha vida, assim como na vida de Elias. E a Bíblia diz que por alguma razão Deus enviou ele a Israel e ao rei, e ele disse, por tal tempo determinado não choverá, enquanto eu não disser que chove, não vai chover. E já estava com 2 anos e tanto, não chovia. Um tempo sem chover. Aí a Bíblia diz que Elias, mesmo sendo sujeito, e olhava e não via, mas ele foi fazer a ação que manifesta a fé, foi orar. Orou e disse ao servo, vá lá e observe se tem algum tempo de chuva. Tem nada, mestre, tem não, senhor, tem nada, o tempo está limpo. E ele orava e dizia, vá lá e olhe se o tempo está limpo, tem chuva. Tem não, mestre. Ele orava. Então a Bíblia nos motiva em Lucas acerca de uma viúva que Jesus disse que ela inquietou o juiz. Quer dizer, a forma de orar. E Deus fica satisfeito em ver a nossa humildade, dizer que depende dele, que espera nele e orar. Eu quero manifestar a minha fé. Eu não posso fazer chover. Então, vou orar, até haver a preparação. Porque Deus prepara. Até que o momento, o homem disse, Senhor, mestre, tem uma dúvida no tamanho da minha mão.
Pois corra, vai avisar o rei, faça carreira que vai vir um balseiro d'água aí. Quer dizer, ele declarou que daquela nuvem vinha sair água. Aleluia. O que é que na sua vida está quase impossibilitado, está quase tornando invisível, você vê aquela bênção. Declare, aleluia, faça declaração, ore e declare dizendo: eu trago à existência aquilo que não existe, por a minha palavra, pela palavra de Deus que está no meu coração, eu declaro, vai acontecer, vai vir essa bênção, aleluia, glória a Deus. Portanto, irmão, Paulo diz: tememos, pois, que porventura deixar da promessa entrar no repouso. Quer dizer, as circunstâncias afastam a gente de Deus. Eu preciso ter resiliência. Hoje eu falei para uma pessoa, ele disse: pastor, o que faz com que a pessoa não se desvie? Eu disse: eu vou contar um testemunho para você. O pastor fulano de tal disse que estava numa cidade e lá havia um homem muito bom, trabalhador, um cara do jeito. Porém, quando era na sexta-feira, o culto de doutrina, ele se reconciliava, sábado ele tomava a Santa Ceia, até a outra doutrina do sábado da Santa Ceia ele já estava desviado de novo. Aí veio um pregador pregar na igreja dele e disse: pastor, eu tenho um moço aqui, gente muito boa, trabalhador, pai de família legal, porém ele tem essa atitude. E hoje, na hora que chamar, o pastor veio pregar na doutrina e ia pregar na Santa Ceia. Hoje, quando ele chamar, se tem alguém para aceitar, ele vai vir, e eu vou mostrar quem é ele. E quando eu mostrar quem é ele, aí você manda ele ficar de lado. Aí você ora por todas as pessoas que vieram reconciliar e aceitar Jesus. Você ora e manda ele ficar lá. Depois você ora só por ele. Tá certo? Orou por todas as pessoas, uma benção. Quando chegou a vez do irmão, disse: irmão, suba aqui para esse altar. Eu quero que você fique de frente para a igreja ali. Ficou? Vocês aí conhecem esse homem aqui, né? Gente boa, trabalhador. Você está querendo se reconciliar, né, irmão? Estou. Pois muito bem, irmão, eu quero fazer uma oração com vocês a favor dele, e eu peço que vocês repitam o que eu vou dizer. Toda a igreja em voz alta eu vou dizendo e vocês vão dizendo. Tá certo? Tá bom. Eu contando a história para esse cabo hoje que ele está desviado. Aí ele disse assim: pai, em nome do Senhor Jesus. Como é seu nome, fulano? Aí ele disse: é fulano de tal. Em nome do Senhor Jesus. Esse homem aqui, Senhor, ele já te aceitou, ó, não sei quantas vezes te desvia, aceita. Só está faltando uma coisa para ele se firmar, meu Senhor. Quero lhe pedir que o Senhor dê um jeito nisso. Dê vergonha na cara dele, que ele não tem um pingo de vergonha. Diga, igreja: você não tem um pingo de vergonha, seu descarado. Você diga. E a igreja dizia, ele cabeça baixa, cuida. Agora você que vai dizer: meu Deus, eu sou um sem vergonha mesmo, eu sou um descarado, mas dessa vez eu quero me ajeitar. Aí, amém. Agora, irmão, quando você quiser tomar uma cachaça, você vá para o filtro, beba um copo d'água. Quando você quiser fumar, você faça uma oração e chupa o dedo um pedacinho. E eu não vou dizer onde é que você bota o dedo, não, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Você bota o dedo lá e depois bota na boca. Aí esse homem não se desviou mais. Aí eu dizendo por ele. Porque o que falta na vida de muitos cristãos é ser comprometido com o que ele disse para Jesus. Eu aceito, eu vou ser fiel, eu vou mudar, eu vou melhorar. Senhor, tenha compaixão de mim, eu quero melhorar. Mas ele mesmo não faz ação nenhuma para melhorar. Não muda nada. Ele não tem compromisso com a palavra dele. Você é uma pessoa sem palavra. Aí eu, meu irmão, nunca tive motivo para ser crente, principalmente depois que eu aceitei. Tudo era o contrário.
mas eu tinha dado uma palavra. Eu aceitei Jesus para a eternidade. Então, o meu primeiro desafio foi uma discussão com minha esposa, e eu disse a ela: nós se separa, você morre, eu não sei o que, mas eu não deixo Jesus. Eu dei uma palavra. Então está faltando na vida de um cristão é ter compromisso com a palavra que tem dado a Deus, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Se você quer ser fiel, seja fiel, cumpra com sua palavra. Agora ser fiel um dia, outro dia não, um dia eu vou, um dia eu não vou, ser fiel até a morte, e receberá a coroa da vida. Aleluia. Então Paulo disse: a minha preocupação é essa. Esse povo não deixaram a promessa de entrar no repouso. Não era entrar em Canaã, porque os que entraram, uma parte dele também não entrou em repouso. Das 12 tribos de Israel, 5 não entrou em repouso. Porque seria o repouso? Lutar para defender o seu direito que Deus tinha dado e descansar. Mas eles não fizeram isso. A Canaã tinha moradores, lá tinha fruto, leite e mel, mas trabalhado por outros, e ele tinha que chegar lá e tirar esses outros de lá. Mas teve umas tribuzinhas lá que fez o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos arrendar, não vou mexer com vocês não, vai com uma outra tribo lá, botou todo mundo para correr, matou gente, não, você fica aí, trabalha e paga a sua renda, paga a sua renda. E o povo foi pagando, e a população foi aumentando. Quando a tribo já tinha menos gente do que os trabalhadores que alugavam a terra, os trabalhadores disseram: sabe uma coisa, nós vamos partir para cima deles e vamos fazer com eles o que eles deviam ter feito com nós, que não fizeram. Aí eles correram para Josué resolver o problema. Não parece com nós, irmão? Cristo nos libertou, nós estamos caminhando, é bênção sobre bênção, mas nós não mudamos, nós não se ajeitamos, nós não se comprometemos. E na hora do perigo, pastor, que é Josué, pastor, que é Josué, na hora, pastor, Josué disse: só chega lá, faça isso. Ninguém fez do jeito que queria, mas na hora, pastor, não parece nós hoje não, gente. Ele disse: agora deixar de entrar na promessa. Parece que alguns de vós estão indo do mesmo jeito deles. Eu acredito que nessa igreja não tem ninguém assim, ninguém que esteja negligenciando, ninguém que está sendo infiel, ninguém que não esteja confiando em Deus. Eu tenho certeza que toda essa igreja aqui estão todos empenhados, que eles estão caminhando para o final, o resultado final, e todos estão indo confiantemente, porque sabe, porque Jesus foi quem disse isso. Diante de tudo aquela circunstância, ele disse: eu não estou só, o Pai está comigo, porque sempre eu faço o que lhe agradou. João 8:29. Porque sempre, não, hoje eu sou legal, amanhã eu não sou, mas depois da manhã eu mudo. Aí depois da manhã, não é. Sempre está comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrado. Glória a Deus. Eu sei que essa igreja está empenhada para fazer agradar a Deus. Amém, igreja? Amém. Eu sei que essa igreja está empenhada para mudar o quadro da circunstância da vida, prosperar, melhorar, ter saúde, viver bem, por meio da obediência. Bote isso na sua cabeça e no seu coração. Deus requer de nós obediência. A obediência é maior. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Aplauda Jesus e diga: Senhor, eu
A partir de agora, vou me comprometer com o que eu prometi ao Senhor. Amém. Oh, glória a Deus.